Fala galera, bem-vindo aqui para a segunda aula do nosso mini curso. Como programado, né, agora aqui na aula 2, é basicamente a configuração do servidor de arquivos estático e o bucket de imagens. E aqui a gente vai usar o Google Cloud Platform. Só me apresentar de novo, me chamo Marcos, aspirante a engenheiro de software e cientista de dados também. E esse canal funciona basicamente como um caderno de anotações para mim conseguir revisitar esses conhecimentos depois. E de quebra, fica aqui também para quem quer aprender, para quem é meu colega de trincheira aí também, né? Beleza. Dito isso, vamos lá. Continuando aqui de onde a gente parou, como agora a gente quer trabalhar com com o servidor de arquivos estáticos e o bucket de imagens, a primeira coisa a se fazer é configurar o bucket de imagens. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu já estou aqui já no Google Cloud, né? É só você vai logar aí na sua conta tal do Google. É bem fácil, bem simples. Vai configurar o que tiver que configurar e vai navegar até o console do Google Cloud, o Google Cloud Console. E o que nós vamos procurar vai ser isso daqui, ó, Google Cloud Storage, ou seja, o armazenamento em nuvem do Google. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, nas suas opções e vai criar um projeto aqui para você aqui nas opções. Eu já criei aqui alguns, eu já vou usar esse daqui que está criado já, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui no menu à esquerda e vamos criar o nosso primeiro bucket de imagens, que eu vou dar o nome de Bucket YouTube Aula, acompanhando aqui o nome do projeto, só que tudo minúsculo, Bucket YouTube Aula. Beleza. Vou criar aqui. Vou dar aqui um confirmar. Beleza, o bucket está criado. Depois de a gente criar o bucket de imagens aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar aqui o IAM do Google, IAM administrador. E a gente vai fazer o seguinte aqui agora. A gente vai vir aqui, ó, em contas de serviço e nós vamos criar uma conta de serviço. Você pode usar aqui o mesmo nome que você usou no bucket sem nenhum problema. Bucket YouTube Aula. O ID da conta de serviço vai ser Bucket YouTube Aula 731, porque eu já criei. Mas aqui, como eu já tenho uma criada já, eu não vou criar ela. Mas só vim aqui criar a conta de serviço, bem simples. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos navegar para dentro da conta de serviço e vamos vir aqui em chaves. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos adicionar uma nova chave. Criar nova chave. Vai ser uma chave agora do tipo JSON. Se você observar, o Google ele vai liberar aqui um arquivo JSON aqui para você. E é importante que você não suma com ele, porque isso aqui você não vai conseguir recuperar depois. O que esse arquivo JSON tem? Ele contém todas as credenciais que a gente precisa para conseguir acessar o Google. No caso aqui, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ir lá nos meus downloads, Bucket YouTube Aula, e eu vou fazer o que? Eu vou colocar esse arquivo aqui dentro do projeto. Observa que ele vai aparecer aqui agora e pronto, agora eu consigo acessar ele localmente. O ideal é você bolar uma estratégia de acesso remoto, colocar isso aqui dentro de uma variável de ambiente para deixar escondido, né? Para você não subir isso aqui para o GitHub ou para o seu servidor no caso, né? Aqui eu vou fazer, como a gente fala aqui, nas coxas, né? Então beleza, a gente fez aqui até agora. A gente criou uma conta no Google, a gente criou um projeto, a gente criou o bucket, a gente configurou a conta de serviço e a gente pegou a nossa chave aqui com as credenciais para poder acessar. Até agora. E colocamos as credenciais aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Só um adendo. Eu modifiquei aqui o arquivo URLs do nosso projeto. Eu adicionei essa extensão aqui, ó, para conseguir trabalhar com os arquivos de mídia também. Isso aqui não tinha nas URLs, então eu fiz a devida correção. Vamos lá.
O que a gente precisa fazer aqui? Se você olhar lá no roteiro, a gente precisa fazer um pequeno import aqui para poder trabalhar com isso aqui. Um import é o Google Cloud Storage e o Django Storage, para conseguir fazer a gestão do novo storage, né? E o Google para conseguir acessar o GCP com as credenciais. Eu vou rodar aqui essa linha de comando para instalar as dependências e vai ver que todos os recursos já estão satisfeitos. É porque eu já tenho isso aqui já instalado, né? Import os.pf, só uma modificação. E agora que nós vamos fazer um import aqui do Google aqui para o cabeçalho, que é essa linha aqui. Aqui nos meus aplicativos, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu storages, que eu preciso passar aqui também para o Django saber que tem um app novo agora trabalhando aqui, gerenciando, né? O que eu vou fazer aqui agora? Como eu instalei um app novo, eu vou rodar aqui o manage.py make migrations para poder fazer as migrações para o banco de dados. Nenhuma mudança identificada. Python manage.py migrate. É só para o desencargo de consciência mesmo, né? Beleza, nenhuma migração encontrada. Vamos lá. Agora aqui a gente precisa fazer uma modificação grande no projeto, que é basicamente isso aqui. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu... Eu vou pegar aquele comando lá e aqui, imediatamente após o static file dirs, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+V nele e vou apagar as variáveis excedentes que ficaram aqui duplicadas. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alterar os placeholders. No caso, o JS Project ID, qual que vai ser? O Project ID está aqui já no meu arquivo JSON. O nome do bucket é Bucket YouTube Aula. E Bucket YouTube Aula. Se eu bem me lembro, foi esse o nome do bucket que eu criei, né, no caso, né? Olha aqui. Contas de serviço. Contas de serviço. Cadê? Realmente, esse aqui foi o nome do bucket que a gente criou, né? Bucket YouTube Aula. Beleza, eu coloquei no placeholder aqui, coloquei no placeholder aqui, coloquei nesse placeholder aqui. Agora falta esse daqui, ó. Refactor rename, para pegar o nome do arquivo e colocar aqui, ó. Para pegar as credenciais desse arquivo aqui, ó. Bucket YouTube Aula e esse número de série gigantesco aqui. Essa linha daqui não precisa ser alterada, ela é desse jeito mesmo, bucket name. Deixa eu só dar uma última conferida aqui, só para o desencargo de consciência. É exatamente isso, né? É o bucket name, é o nome da chave aqui desse arquivo aqui, ó, default options bucket name. Beleza. Configurado aqui, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai rodar o manage.py collect static, basicamente para enviar os arquivos estáticos para o Google Cloud agora. Python manage.py, estou errado, Python manage.py collect static. Vamos ver se foi. Vou dar aqui um yes.
Pronto, eu acredito que o Django esteja enviando a pasta de arquivos estáticos, no caso, né, essa pasta aqui, o static cdn, lá para o GCP no caso. Vamos lá no GCP, o bucket ele está aqui, deixa eu navegar aqui para dentro dele agora. E pronto, você vai ver que o Django ele está fazendo aqui o envio, né? Assim que acabar, ele vai enviar uma mensagem aqui de sucesso e aí vai sinalizar para a gente que nós finalmente encerramos aqui com uma configuração. E nós vamos fazer um teste para ver se realmente está resolvido aqui a questão. Vamos esperar aqui um tempinho. Eu não sei se vai dar para ver bem na gravação, mas eu espero que dê tudo certo. Eu espero que dê certo. Eu estou falando aqui o passo a passo que eu estou fazendo, então eu espero que você consiga me acompanhar aí na aula. Beleza, vamos ver. Enviou uma boa parcela dos arquivos. Image.js. Admin. A última pasta que ele envia é o JS. O JS é uma pasta realmente bem complicada. Finalizado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar aqui um python manage.py run server para reiniciar o servidor. Vou lá na nossa aplicação. Beleza, observe bem que isso aqui já deu um erro. Por quê? Porque agora o Django ele está coletando essas informações lá do nosso banco de imagens, no caso, né? Lá do bucket, né? No caso, ele não está mais pegando aqui localmente daquela pasta mídia. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar aqui um update. Eu vou escolher um novo arquivo. E antes de eu salvar, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Olha só. Eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Lá no blog, no Models, você vai ver que está configurado o quê? Para a pasta ser salvo em blog, no meu ID de usuário e com o título mais o nome do arquivo. Nesse caso aqui, eu já estou aqui, ó, vou fazer aqui um update. E nesse caso aqui agora, vamos lá. Pronto, agora está referenciando. Olha só o bucket, vamos atualizar aqui. Observe que ele criou a pasta blog, ele criou aqui com o número 2, que é o ID do usuário que eu estou usando, porque o primeiro deu errado. E aqui nessa pasta eu tenho o post local 1, que eu vou visualizar aqui, e é aquela mesma foto que eu postei, tá aqui. Beleza, nossos dados agora estão sendo enviados direto para o Google e nós estamos requisitando informações direto do Google também, ok? Então beleza, o bucket de imagem está criado, configurado, nós testamos e ele já é válido. Agora vamos para a aula 3. A aula já acabou, agora a gente vai, que a aula já acabou no caso, né? E agora a gente vai aqui falar do deploy para o Heroku. No caso aqui a nossa aplicação local ela está funcionando, já fizemos a primeira configuração e agora a gente vai colocar ela no ar para o usuário acessar. E na aula 3 também vai ter um conteúdo bem interessante aí para a gente, beleza? Ah tá, só um aviso final aqui, um aviso importante aqui que eu vou falar na aula 5, que é o seguinte. O servidor de arquivos estático, a gente vai precisar elaborar uma estratégia de cache também. Por quê? Porque no geral, cada requisição, o Google ele cobra por requisição. No caso, a gente tem que travar as requisições para manter algumas informações pré-carregadas no navegador do usuário, como estratégia de otimização de curso. Mas isso vai ficar para a aula 5, né? Isso aqui foi só mais uma pincelada aqui do que aguarda aqui do nosso curso. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis. Vamos para a aula 3.